Uma das consequências do teorema do valor médio é o valor da função se nós tivermos o gradiente dela nulo para todos os pontos do seu domínio. Relembrando aqui o caso de uma variável, observe que se a derivada é zero para todos os pontos do domínio, então essa equação aqui se reduz a f de b menos f de a, e aqui como a derivada é nula vai dar zero, né? Então dá zero, o que implica que f de b é igual a f de a. Tá? Como o intervalo aqui é arbitrário, isso significa, se ela é nula em todo esse intervalo, significa que ela é constante naquele intervalo. Será que a gente tem algo análogo quando pensa em funções de mais de uma variável, né? Então a resposta é não. Preciso de alguma coisa a mais, tá? Então se uma função tem gradiente nulo em todo o domínio, então ela é constante, eu vou considerar que a função definida por duas partes, dois platôs, né? Ela é igual a 1 se o y for menor do que 1 para qualquer x, e 2 se o y for maior que 1 para qualquer x. Então você observa que a função não é constante, já que há uma variação de valor, e esse conjunto onde ela está definida, o domínio da função, ou seja, todo par x e y onde y é diferente de 1, é um conjunto aberto. Além disso, a função é diferenciável, tanto para uma região como para outra, tá? E as derivadas parciais são 0, 0, 0, portanto o gradiente é nulo em todo o domínio. Então eu tenho uma função de gradiente nulo em todo o domínio que não é constante. Então, para que eu garanta que ela seja constante, eu preciso de uma condição a mais estabelecida não sobre a função, mas sobre o domínio da função. Tá? E essa condição que a gente vai estabelecer é o fato de um conjunto ser convexo, né? Então eu digo que um conjunto A é convexo se para qualquer dois pontos do meu conjunto A, você tem que o segmento ligando os dois conjuntos está contido em A. Antes da gente enunciar o resultado propriamente dito, vamos ver aqui o que significa exatamente o conjunto ser convexo, né? Então eu tenho aqui um conjunto onde eu pegando qualquer dois pontos, o segmento de reta dele está contido no intervalo, contido no condomínio, no conjunto da função. Então, o que eu tenho aqui é um conjunto convexo, tá? Por outro lado, existem conjuntos em que existem pontos que eu pego, no caso eu peguei esse P0 e esse P1, tá? Em que o segmento de reta não está inteiramente contido dentro do conjunto. Então esse é um exemplo de conjunto não convexo. Ok? Observe que existem pontos do conjunto em que o segmento de reta com P0 ou com P1 estão dentro do conjunto. Então, o fato dele ser convexo é que todo o segmento de reta tem que estar dentro do conjunto. Então, voltando aqui ao nosso teorema, o que a gente vê é que se eu tenho uma função definida num conjunto aberto convexo, e ela for diferenciável, então, se o gradiente é nulo para todos os pontos do meu conjunto convexo, então a função é constante no meu conjunto A. Para demonstrar isso, a gente vai usar o teorema do valor médio. Então, eu vou pegar aqui um ponto P0 arbitrário de A e um outro ponto qualquer de A. Como ele é convexo, eu tenho que o segmento de reta está contido em A. Portanto, eu posso usar o teorema do valor médio, vai existir um ponto Q, tal que a diferença de f do P menos o f de P0 vai ser o gradiente de f em Q multiplicado pelo vetor P menos P0. Mas o gradiente é nulo, então o resultado aqui, já que é o vetor nulo multiplicando por isso, vai dar zero.
Portanto, o f de p é igual a f de p0, ou seja, f de xy é igual a f de x0, y0. Como eu peguei um xy arbitrário qualquer, então a função tem que ser constante nesse convexo A. Bom, na verdade, a gente pode estender um pouco mais esse teorema, se a gente utilizar um outro conceito que não o conceito de convexidade. Então, eu vou definir aqui, primeiro de tudo, um caminho poligonal ou uma poligonal como sendo um conjunto sucessivo de segmentos ligando os pontos. Então, eu tenho m mais 1 pontos aqui, e eu ligo P0 com P1, P1 com P2, P3 com P4, e eu vou fazendo a união de todos esses conjuntos, tá? E eu vou dizer que um conjunto ele é conexo, não convexo, tá? Conexo por caminhos, se para quaisquer pontos do meu conjunto A existir uma poligonal inteiramente contida em A de extremidades P e R. Então você vê que essa noção de conexo por caminho é um pouco mais abrangente do que a noção de convexidade. Então aqui nós temos um exemplo, aquele exemplo aqui de conjunto que não era convexo, mas ele é conexo por caminhos, porque eu posso sair do P0, vir até um ponto intermediário, outro ponto intermediário e finalmente chegar no meu ponto P1. Então esse conjunto aqui é o que a gente chama de conexo por caminhos. Já que eu tenho uma poligonal, tá? Ligando um ponto ao outro. Então agora a gente pode estender o teorema de maneira simples, né? Se eu tenho um conjunto aberto que seja conexo por caminhos e uma função diferenciável, se o gradiente for nulo em todos os pontos do domínio, então a f é constante no meu conjunto A. A demonstração é exatamente igual, né? Porque basta observar, já que eu posso aplicar o teorema do valor médio aqui, eu vou concluir que este ponto é igual a este. Agora, já que este ponto aqui é igual a este, eu posso aplicar novamente o teorema do valor médio nesse segmento da poligonal e chegar que este ponto é igual a este. E da mesma forma, aplicando finalmente no último segmento, eu tenho que esse ponto é igual a este. Então, o valor deste ponto é igual ao valor deste ponto, que é igual ao valor desse ponto, que é igual ao valor desse ponto. Portanto, esses extremos têm valores iguais. Se eles têm valores iguais, significa então que a minha função é igual em todo o meu domínio. Observe que naquele nosso primeiro exemplo dessa função que a gente pegou, ela não é conexa por caminhos, né? Porque justamente aqui no y igual a 1 há uma separação. Então, se eu pegar um ponto que tem um y menor do que 1 e um ponto que tem um y maior do que 1, eu não consigo ligar ele por uma poligonal de forma nenhuma, porque necessariamente eu preciso cruzar essa reta y igual a 1. Uma consequência desse teorema do gradiente nulo é a seguinte: se eu tiver um conjunto A aberto, conexo por caminhos, e duas funções definidas nesse conjunto A diferenciáveis. Se os gradientes de ambas as funções são iguais em todos os pontos do domínio, então essas funções elas só se diferenciam por uma constante, um número real, né? Então, é simples, basta eu tomar h como sendo a diferença da f menos a g, então eu vou ter uma função h cujo gradiente vai ser zero para todo ponto do domínio. Então eu aplico o teorema anterior, h vai ser igual a uma constante, portanto a função f é igual a g mais uma constante. Tá? Então são resultados que a gente tinha lá do cálculo de uma variáveis que se replicam aqui. Um outro exemplo, um pouco mais interessante, é a seguinte questão. Eu quero determinar todas as funções do R2, tais que o gradiente de f
Desculpe, gradiente não, né? A derivada parcial de f em relação a x é 3x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4. E a derivada parcial de f em relação a y é 2x ao cubo y mais y ao quadrado. Tá? Então, primeiro eu vou observar que para essa função aqui, existe uma função g que dá a derivada parcial dá exatamente isso. Né? Se eu derivar essa aqui em relação a x, dá 3x ao quadrado y ao quadrado mais 4x mais derivada de uma h em relação a x, h de y em relação a x, dá zero, porque isso é constante em relação a x. Lembra que eu estou fazendo a derivada parcial, tá? Então essa função satisfaz a primeira equação. Ora, mas se ela satisfaz a primeira, será que ela satisfaz também a segunda? Ou sobre que condições ela satisfaz a segunda? Então eu vou derivar em relação a y. Derivo a g em relação a y, eu tenho 2 x ao quadrado. Não, desculpe. A derivada de g em relação a y tem que ser igual a esta. Eu quero que seja. Então, vou derivar a g em relação a y. Então, vai ficar 2x ao cubo y. 4x é constante, desaparece. Mais a derivada da h em relação a y. Tem que ser igual ao segundo termo. Então, agora eu vou encontrar a minha função, né? Isso aqui vai cancelar, então eu tenho que a derivada da h é y ao quadrado, tá? Consequentemente, integrando em relação a y, eu tenho que é y ao cubo sobre 3 mais uma constante. Portanto, eu encontrei uma função g, cujas derivadas parciais são iguais a da f, ou seja, cujo gradiente da f é igual a g. Então, segue pelo teorema que elas se diferenciam apenas por uma constante. Ora, mas se eu pegar a g e somar uma constante, eu simplesmente vou aumentar o valor dessa constante. Então, a minha f é exatamente isso aqui, mais 4x, né? X ao cubo, y ao quadrado, mais 4x, mais y ao cubo sobre 3, mais uma constante, onde k é essa constante. Aqui era um k maiúsculo, né? Tá? Então, nós temos aqui um K maiúsculo, tá bom? Que é diferente desse K original, é o K mais K1. A pergunta que fica quando você faz esse exemplo é: será que dadas duas funções, existe uma função f, tal que a derivada parcial dela dá essa função e a derivada em relação a y dá outra função, né? Ou seja, dada duas funções p de xy e q de xy, existe uma função f, tal que a derivada em relação a x dá p, a derivada da f em relação a y dá q, tá? A resposta é nem sempre, tá? Depende de certas condições. Uma condição que a gente tem para que haja existência é a seguinte. Então, eu tenho duas funções, P e Q, definidas aí de classe C1 nesse conjunto aberto A. Então, elas são definidas e são de classe C1 em A. Se existe uma função tal que a derivada parcial é a P em relação a X, e a derivada parcial em relação a y é a q, então significa que a derivada parcial da p em relação a y, que é justamente a variável trocada aqui, ó, tem que ser igual à derivada parcial da q em relação a x. É fácil demonstrar isso, né? Porque se existe uma função de classe C2 que satisfaz a condição das derivadas parciais em relação a x cp em relação a y cq, quando eu pego a derivada parcial de p em relação a y, eu vou ter a derivada de segunda ordem de f em relação a x depois a y. Mas como f de classe C2, eu posso trocar essa ordem de derivação. Então, isso é igual à derivada parcial de segunda de f em relação a y depois a x, que é exatamente a derivada da q em relação a x. Tá? Então, para ficar fácil lembrar quais são as derivadas que eu tenho que fazer, se a f é derivada em relação a x, então eu preciso derivar p em relação a y. Se o q é derivada de f em relação a y, então eu preciso derivar em relação a x.
para que fiquem as derivadas trocadas. E isso tem que ser igual, tá? É lógico que a gente não vai usar o teorema nessa forma. O que a gente vai usar é a contrapositiva do teorema. Ou seja, quando as derivadas de p em relação a y é diferente da derivada de q em relação a x, então eu sei que não existe uma função de classe C2 que satisfaça a igualdade em